Olá, eu sou a professora Elizabeth de Souza e estou aqui para conversar sobre inclusão escolar com você. Eu tenho 51 anos de idade, minha pele é clara, tenho sardas, meu cabelo tem raízes escuras e luzes nas pontas. Estou usando brinco, uma camiseta azul floral. Hoje nós trazemos uma convidada que ela tem uma dupla importância. Ela é uma profissional da educação e também é uma mãe. O motivo pelo qual eu trouxe a Cláudia foi porque ela está ativa nessas duas áreas. Ela exerce a maternidade dela, ao mesmo tempo que ela também faz a mediação escolar. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo de hoje, né? Dessa pessoa maravilhosa que a gente está trazendo, porque ela tem muito a contribuir com vocês, mães, famílias, né? Terapeutas, professores, naquilo que a gente tem buscado dentro da educação inclusiva. Não há como conceber educação inclusiva como um caminho solitário. Não tem como. A escola não é autossuficiente, o professor não é autossuficiente, o gestor não é autossuficiente. As mães não são autossuficientes. Os terapeutas não são autossuficientes. Se nós não fizermos um trabalho conjunto, coletivo, em harmonia, nós não vamos conseguir dar a melhor qualidade possível para a vida dos nossos filhos, dos nossos pacientes, dos nossos alunos, daquelas pessoas que nós queremos tanto bem. Mas nós precisamos de estratégias que podem ser simples, que podem ser fáceis, que elas podem acontecer se nós estivermos unidos nesse mesmo objetivo. Mas não é uma união só de fala, não, eu converso com a mãe do meu aluno, não, eu converso com a escola, não, eu conversei com o terapeuta. É algo que tem que estar ligado, né? E aprender com o outro. Não é vergonha aprender com o outro. Quando eu aprendo, não significa que eu sei menos, significa que eu estou aberto à aprendizagem. Não é vergonhoso ouvir e ver outras hipóteses. Não é vergonhoso flexibilizar meu pensamento. Antes eu sabia assim, agora aprendi desse jeito com a Cláudia. Então eu vou pedir para a Cláudia se apresentar, porque senão eu começo a falar e vocês já sabem que eu falo muito, né? Então, com vocês, a Cláudia, mamãe, mediadora, profissional da educação, que vem hoje aqui para trazer mais estratégias, uma luz para nós. Bem-vinda, Cláudia. Oi, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Cláudia, eu estou vestindo uma camiseta preta, tem um desenho de uma moça na frente, né, de óculos. Meu cabelo é um pouco misturado hoje, né, ele é meio encaracolado, tem um pouco de luzes, né, ainda tá um pouco sem cuidar, faz parte, né. Eu sou branca, meus olhos são negros, e eu sou bem baixinha. Eu também. Eu vim aqui hoje, a pedido da Elizabeth, né, da professora, para a gente ter um bate-papo e conversar sobre algumas questões, né, algumas coisas das crianças que a gente possa ajudar, que a gente possa contribuir com você, mãe, com você, profissional. Eu queria que você falasse isso. Então, eu tenho uma filha que é autista, ela tem 8 anos. Eu também tenho uma menininha que vai fazer 6 anos agora, né, esse mês, e a gente ainda não tem um laudo totalmente fechado dela. Algumas questões, a gente chegou no TOD, chegou no apraxia da fala, tem uma outra coisa com a fala que eu ainda não compreendo. Então, eu tenho essas situações aqui em casa, né? E aí eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que procurar informações para eu poder ajudar as crianças também no meu trabalho, né? Eu sou professora formada já, trabalho, né, na prefeitura de Cruzeiro, sou TDE lá em Cruzeiro,
trabalho na escola Itafortes, gosto muito, é uma equipe muito bacana, e gosto do meu trabalho, né? Eu gostaria mais se eu tivesse, que eu estou terminando agora a minha faculdade de artes, então eu gostaria muito mais se eu tivesse fazendo arte-terapia com as crianças, esse é um sonho que eu tenho. Ainda vou chegar lá, né? Mas no momento eu faço meu trabalho de mediação escolar junto às professoras, né? Auxilio a professora em sala, tudo que ela necessita, procuro atender da melhor forma possível, né? Essa mediação, essa inclusão escolar. Atualmente eu trabalho com uma criança autista e uma outra que eu ainda não sei o laudo dela ainda, que eu ainda vou, né? A gente vai entender ela ainda à medida aí do nosso trabalho esse ano. E a gente, ano passado, a gente fez o trabalho online, né? Foi um desafio grande, né? Eu acho que tanto para as crianças quanto para nós, foi diferente, a gente não estava em sala de aula, né, com eles, na escola, e era um trabalho família e escola. E esse ano ainda permanece assim, e eu espero que esse ano também seja um ano bem produtivo, como o ano passado foi. Graças a Deus deu tudo certo, né, apesar dessa pandemia ter pego a gente aí desprevenido de muitas situações, mas graças a Deus a escola tem atendido da melhor forma possível as crianças, tanto as crianças típicas quanto as atípicas, né? E eu espero hoje contribuir com vocês de alguma forma, né, com um pouco do meu aprendizado, um pouco do que eu vivo na minha casa, do que eu vivo no meu trabalho. E com certeza vai contribuir, sim. Nós temos conversado em outros vídeos e também nas orientações técnicas nas quais eu tenho trabalhado sobre a importância do ambiente alfabetizador, né? E hoje eu escutei uma definição muito bacana do professor Casimiro. Ele falava para a gente assim: quando eu penso em um lugar, né, que eu penso que a minha casa é um lugar, que eu penso que a escola é um lugar, eu acabo achando que se as coisas não estiverem todas do jeitinho que eu imaginei, eu coloquei, aquilo vai ser uma bagunça, porque um lugar precisa estar cada coisa no seu lugar definido. Mas quando eu penso na palavra espaço, espaço utilizado, que meu lar é um espaço em que nós utilizamos, que a escola é um espaço que nós utilizamos, nós vamos entender que esse espaço terá coisas e referências de várias pessoas e ordens diferentes também. Então, ele dizia assim, se eu penso numa escola como lugar, eu vou ter uma carteirinha uma atrás da outra. Se eu penso na escola como espaço, eu vou reorganizar o posicionamento dessas crianças em sala, das atitudes e da gestão do posicionamento dessas crianças em sala de aula. E assim também na casa da gente. Se eu imagino que a minha casa é um lugar, todos os materiais pedagógicos, brinquedos, vão estar cada coisa no seu lugar. Mas se eu imagino o meu lar como uma casa, o meu filho vai ter um cantinho para ele vai ter um lugar para ele fazer a tarefa, ele vai ter um espaço onde ele brinca, um espaço onde ele se descontraia, um espaço onde ele se autorregule. E isso é muito importante para todos nós, né? Para a gente poder ter uma visão. E eu trago isso para as aulas. A aula é um espaço onde existem várias manifestações e eu posso me manifestar de várias maneiras. Então, nos últimos dias, a gente tem refletido bastante na preparação das atividades, seja ela no espaço escolar, seja ela remota para o espaço do lar da criança. Então, a Cláudia, ela vive esses dois momentos, né? De estar mediando situações e produzindo materiais para ajudar as crianças na aprendizagem, ao mesmo tempo que ela também é mãe e media em casa. Então, naquilo que a gente tem conversado, a gente sempre alerta e desperta isso, tenta despertar isso em cada professor, que quando eu penso que eu vou preparar uma aula,
e eu falo preparar, não dar uma aula, eu vou preparar uma aula, eu tenho que conhecer as pessoas com as quais eu vou trabalhar. Ah, Beth, mas a gente está em pandemia, como é que eu vou conhecer? A gente descobre. Nossa, quando é mulher, então nós somos investigativas. A gente consegue levantar dados, informações. Quando a gente quer, a gente consegue. E um homem também. Então, professor também consegue levantar os dados. Você consegue levantar os dados através de uma conversa franca com a família, você consegue levantar os dados através de uma avaliação diagnóstica correta, você consegue levantar os dados conversando com seus colegas que já deram aula para aquela criança, você consegue dados conversando com os terapeutas que trabalham com aquela criança. Então, conseguir os dados é algo que não é tão difícil. A gente precisa conversar, mas conseguir os dados sobre a pessoa com a qual a gente vai trabalhar faz parte do processo. Você disse uma coisa muito importante, que uma criança você ainda está em processo de conhecimento. Então, é real. Você sabe que você está conhecendo. E a gente tem comentado, e nós também produzimos um vídeo sobre isso, que quando eu conheço a pessoa, eu a avalio, enquanto profissional na área acadêmica, eu preciso conhecer 2 pontos que são muito pertinentes. O nível de leitura dessa pessoa e o nível de hipótese silábica. Eu preciso conhecer essas 2 coisas. Então, eu sempre falo para os meus amigos, se a gente esqueceu o que é um pré-silábico, um silábico com valor, sem valor, com valor, um silábico alfabético, proponha na sua escola um momento de aprendizagem em que as professoras alfabetizadoras elas possam mostrar isso, né? A gente fez até um vídeo com a Beth Gaudêncio falando sobre isso, sobre a fase pré-silábica, né? Como você pode obter respostas e avançar na hipótese de escrita dessa criança. Nós conversamos também sobre leitura. Mas hoje, com a Cláudia, eu quero conversar no mesmo esquema, porque assim como vou falar com a Cláudia, eu falava com a Beth. Primeiro a gente pensa na pessoa, depois a gente pensa em como essa pessoa pode receber as informações, né? Como ela recebe, como ela processa. Eu vou unir essas 2 formas, porque a gente recebe ou via visual, auditiva, tátil, mas a gente vai receber sensorial, eu vou receber, mas ela vai ser processada de uma tal maneira. Então, eu preciso conhecer as características da deficiência. As deficiências, elas têm características, têm linhas, não que isso iguale todo indivíduo que tem determinada deficiência, transtorno ou síndrome, mas eles dão um norte de como funciona o processamento, como ele aprende, né? Como ele recebe a nova informação, como é a sua memória de trabalho, a gente consegue refletir sobre isso. E a gente tem que pensar num terceiro ponto, isso de forma muito simplificada. Como ele vai poder me mostrar o que ele aprendeu, o que ele sabe, se comunicar, dar a sua resposta de acordo com a sua forma de entrada, processamento e saída. Então, é sobre isso que a gente vai conversar com a Cláudia. Aí eu fiz um esqueminha, e eu fiz um esqueminha assim, à mão mesmo. Por que eu fiz à mão? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu vou demorar 4 horas para preparar uma adaptação de um material, ou 5 horas para flexibilizar essa atividade. Então, eu falei assim, eu vou fazer uma coisa assim, básica, para que todo mundo possa pensar. Lógico que isso daqui pode ser mais elaborado, mais detalhado, mas faz a gente pensar. Eu dividi uma folha em 3 partes, fiz 3 colunas. Na primeira, eu coloquei pessoa com TEA. Aí desenhei um bonequinho, eu não desenho bem, né? Vocês vão encontrar desenhos muito melhores, vão fazer desenhos melhores, mas eu quero que você desenhe, que você pense na pessoa. Aqui nós vamos usar o exemplo de TEA, mas pode ser com deficiência visual, auditiva, síndrome de Down, né? Não importa. É você primeiro lembrar que é uma pessoa. E para isso, muitas vezes, a gente precisa de imagem. Não é só o autista que precisa de uma imagem.
nós precisamos também. Na segunda coluna, eu escrevi entradas das informações. Você pode colocar vias de aprendizagem, por qual canal que ele aprende, como que ele aprende, mas é como que entra a informação e como ele processa, né? Você tem que pensar nisso na hora de montar a sua aula. E a terceira coluna, como que ele vai responder a isso, como ele vai se expressar, como ele vai dizer o que sabe, como que você vai identificar o que ele não sabe. Então, é sobre isso, baseada nesse esquema magrelinho que a gente vai conversar, né? Acredito que todo mundo tem uma folha de papel, consegue desenhar um bonequinho e consegue dividir em 3 partes, para que a gente reflita sobre isso. Então, eu vou aplicar isso com a Cláudia. A Cláudia enquanto mediadora e enquanto mãe, enquanto profissional da educação e enquanto mãe. Quando a gente pensa, Cláudia, numa pessoa com TEA. Desculpa aí, estou aqui ajudando minha filha. Não, tudo bem. Já explicamos que você é mãe. Pois é. Está aqui me gritando faz um tempo já. Ai, não, sem problema. Isso, na verdade, reflete aquilo que a gente tá vendo aqui, né? Nos nossos afazeres de trabalho e doméstico, né? Com as crianças em casa. Exatamente. E, na realidade, isso também que acontece até no momento de sala de aula. Aquele momento que a criança precisa ir ao banheiro, né, precisa fazer um lanche, se suja, e às vezes ela não consegue, né, se limpar, se organizar. A gente tem que ir lá e ajudá-los. Esse é o nosso papel também do mediador, né? Igual aconteceu aqui agora. Ela já tem uns 10 minutinhos que ela está me chamando ali, que ela foi no banheiro. Quando ela faz um cocô, é assim mesmo. Eu acho que é legal colocar isso, porque as pessoas entenderem também o que a gente faz lá na sala de aula. É a mesma coisa. Então, a criança, às vezes, faz um cocô ou um xixi, ou se suja, né, fazendo xixi na roupa. Tem situações de derrubar todo o suco, o leite na roupa. E esse é o nosso papel lá na sala de aula também, de ajudá-los, de trocá-los, né, de limpá-los, se for possível, um banho, sim, né, porque é um cuidado, é um carinho que a gente tem com eles. E é como se fosse o nosso filho, a gente cuida com amor e com carinho. E agora ela está lá me chamando, porque ela não conseguiu se limpar, porque ela fez aquele cocô, né? E aí eu fui lá ajudá-la. Fui lá ajudá-la nesse momento. E isso acontece lá na sala de aula, para vocês entenderem, e que a gente está preparado para cuidar deles dessa forma também, né? Vou entrar só um pedacinho, né, dessa parte que foi o aluno meu, ano passado, bem lá no início, antes da gente sair, né, de quarentena, ele comeu um bolo de cenoura cheio de chocolate por cima, que a mãe mandou. Eu falei, misericórdia, agora vai ser um caos isso aqui, né? Aí tá, ele comeu, a gente foi lá, eu conversei com ele, falei, agora você já lanchou bonitinho, vamos lavar as mãozinhas e a boca, tá com a boquinha toda suja. E o menino, detalhe, né, o menino é praticamente do meu tamanho, assim como minha filha, né, porque como eu sou baixinha, então vocês imaginam. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não vou lavar, né? Eu não vou lavar. Eu falei assim, aí eu pensei, né, eu falei, meu Deus, e agora? Que estratégia que eu vou usar? Aí eu lembrei que a minha filha tem horror de formiga, essas coisas, né, inseto. Aí eu lembrei, já sei. Falei com ele, falei, olha, se você não lavar a boquinha, a mãozinha, quando a gente estiver sentado lá na carteira, a formiga vai subir em você, porque você vai estar todo docinho, ela vai querer lamber você para levar o açúcar embora de você. Aí ele olhou para mim, olhou lá para a torneira e foi, vou lavar a mão, vou lavar a boca. Aí foi, lavou a mão, lavou a boca, secou, e sem nenhum estresse, né? Porque eu não causei estresse nele para ele poder fazer, né, se limpar, para eu poder sentar lá, escrever, fazer o desenho dele depois. E a gente tem esses momentos, né?
às vezes é um pouco difícil a gente, né, orientar a criança, porque às vezes a criança tem dificuldade, né, de entender tudo, e a gente tem que achar essas estratégias para poder ajudá-los, tanto em casa com os pais, a gente, pai, né, e mãe, né, o familiar, quanto na escola também, a gente procura essas estratégias, e à medida que a gente vai conhecendo, né, quando é o filho da gente, o neto da gente, está ali mais próximo, a gente já conhece algumas questões. Mas quando é um aluno na sala, a gente tem desde o primeiro dia de aula, já ir percebendo o que gosta, o que não gosta, né, cores favoritas, personagens, estilo de roupa. Então, você tem que se atentar a todos esses detalhes, né? A forma como senta, o jeito como fala, se gosta de falar, tem uns que gostam de falar bastante, tem outros que falam menos, né? Depende. Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses detalhes para a gente poder fazer uma mediação de acordo com a criança, né? Fique bem na escola, não gere estresse nessa criança, porque se a criança ficar estressada na escola, ela não vai aprender, né? E nem em casa, mesma coisa, né? Igual a Beth falou, a gente tem que ter aquele momento certo, tem que ter aquela rotina nossa, né? Agora é o momento de acordar, de tomar seu café, de fazer higiene pessoal. É importante ensinar essas coisas para a criança. Acordar, trocar sua roupa, ir ao banheiro, lavar o rosto, né? Escovar os dentes, tomar um café, depois toma café, escova o dente. Eu crio essa rotina, eu acho importante. E aí você tem um horário do almoço, um horário, né, depois de ir para a escola. Ah, não está na escola, está em casa na pandemia. Então, está estudando em casa. Aí o período da tarde é reservado para fazer essa atividade. Aí, se a gente volta a trabalhar, que em muitos casos, né, tem o retorno ao trabalho, aqui em casa ficou combinado, conversado, eu fui conversando durante 2 semanas antes do meu retorno ao trabalho, que eu faria as atividades à noite com as duas. Então, assim, para o TEA é complicado, para o TOD ainda é pior, porque eles têm uma tendência a não obedecer regras, né, desafiar a gente o tempo inteiro. Então, é uma situação assim que a gente tem que saber se posicionar, mas sem causar estresse. Se causar estresse, aí a gente acaba não produzindo uma qualidade, tanto de ensino, quanto de bem-estar da criança também. Teve uma situação aqui em casa, a Beth falei a respeito do profissional aí da educação, que fez palestra, e me ilustrou bastante uma situação que aconteceu essa semana. Essa semana foi a semana de provas da minha filha, provas mensais, da minha maior, que tem autismo. Aí cada dia eu fiz uma atividade com ela, e cada dia foi uma prova. E a última prova era de geografia. Eu sou bem sincera, eu não tenho afinidade com matérias como geografia, matemática, física, eu não tenho afinidade com essas matérias, eu tenho dificuldade de ensinar às vezes. E era para ensinar sobre espaços públicos, cultural, falar dessas coisas, e eu falei, meu Deus, hoje é de noite, eu não vou poder andar com ela ali na rua, mostrando, aí tinha uma questão perguntando assim, atividade, fale sobre as mudanças que você viu, né, durante esse período, imagina, ela tem 8 anos, uma criança com autismo, eu me fiquei imaginando, eu não vejo mudança nenhuma, que mudança é essa que, né, a gente tem que observar. Então, eu falei, vamos lá no portão, de noite, no escuro, não vai ver muita coisa. Vamos ver, né, depois de muito falar, muito, né, nossa, fiquei nervosa, fiquei estressada, essa foi a realidade de uma mãe dentro de casa, né, aí eu não sabia explicar aquilo para ela, isso, explicar, 9h30 da noite já não conseguia mais explicar essa questão das mudanças que aconteceu no espaço onde ela vive, né? Eu falei, nossa, aí eu falava assim, olha ali, perto da casa do tio Sidão, que é o tio que ela gosta, né? Ali tem pedi para ela descrever o que tem ali no caminho, o rio, né? A vegetação, tem casas, né? Aí tá, fez alguma mudança? Você acha que construiu alguma coisa ali? Tem prédio, alguma coisa? Ela só falava assim. Então, assim, eu comecei a ficar angustiada, porque não tem mudança, não tem construção naquele lugar há bastante tempo, né? Não tem mudança ali.
E ela falava que tinha. Eu falei, meu Deus, ela não está visualizando. Eu já estava naquilo, ela não está vendo, ela não está entendendo, ela está me respondendo sim. Tinha horas que ela falava não, sim, não. Eu falei, meu Deus, hoje eu acho que eu não consegui ensinar nada para ela dessa questão. Então, assim, a gente passa por esses momentos, passa, a gente passa isso na sala de aula, provavelmente, muitas vezes a gente vai passar por situações assim. É difícil? Muito. Da angústia? Muita angústia, desespero. E aí a gente tem que parar, né, respirar, pensar um pouco, ou parar aquela atividade, infelizmente tem que parar, mesmo no outro dia ali ia fazer uma prova sobre aquilo, tudo, pus vídeo para assistir tudo, né? Mas falei, você quer saber? Paramos, né? Terminando ali, paramos. Eu deixei como estava, deixei, falei, não, vai embora para a escola amanhã e seja o que Deus quiser essa prova. Eu sei que no dia seguinte meu marido levou ela para a prova, quando ele me mandou uma mensagem no celular, eu estava em sala de aula, não podia, né, dar muita atenção, eu fui ouvir só depois, levei um susto. Cláudia Melissa entrou e saiu da escola em 15 minutos. Eu falei assim, como assim? Era prova de geografia. Eu acho que ela não sabia nada. Aí ele falou, não, mas não se preocupe, a monitora disse que acertou tudo. Eu, ai, Jesus! Ela deve ter visto coisa que você não viu. Exatamente. Então, isso tudo faz parte do nosso cotidiano, tanto na sala de aula, quanto em casa também, né? Quem não tem filho com TEA, ou com TOD, ou com qualquer outra deficiência em casa, ou síndrome, não visualiza muito isso, mas as crianças também típicas, elas têm dificuldades como as outras, e causa também angústia nos pais. Eu sei disso que às vezes o pai não consegue explicar determinada matéria, né? Inclusive, essa semana foi até pontual sobre isso, porque nós tivemos exatamente essa questão para explicar uma matéria que eu, profissional, não estava entendendo qual era o objetivo da questão, né, que a professora preparou, a gente chegou, conversou com a coordenadora, eu conversei com ela, com a outra professora. Então, assim, se eu não entendi que sou profissional, você imagina uma mãe, ou um pai, um familiar que estava fora da escola, que não consegue ensinar, porque a gente ouve isso no grupo de mães da gente. Eu não consigo ensinar, gente, eu não sou professora, eu não sei nada sobre isso. E aí você imagina. Aí a gente, né, conversou, tiramos as nossas conclusões, refletimos sobre a questão, e aí a gente chegou à conclusão que aquela matéria deveria ser explicada através de um vídeo, a professora fazendo um exemplo, né, dando um exemplo, e um áudio, né, o que a professora conseguisse assimilar. Eu acredito que o vídeo seria melhor, da professora explicando, né, deixei bem claro isso, porque eu acho que até a professora e a criança se sentindo mais à vontade, vendo a professora, né? Nossa, minha professora, ela está explicando, ela presta mais atenção. É visual, então ela está te vendo, ou um vídeo sobre aquela situação, sobre aquela questão, sobre o que vai ser ensinado naquele momento, porque é importante, essa criança, ela precisa estar vendo para ela entender o que ela pode ou não fazer, que nem aconteceu. Eu falava uma coisa, ela olhava para mim com uma cara de desentendida, né, minha filha. Eu já vi isso também no rostinho de muitos alunos, muitas vezes você falando, você vê que a criança não está entendendo, e aí você ilustra com uma imagem, você leva um vídeo para a sala de aula, nossa, a tia fala assim, tem essa brincadeira, vocês já ouviram essa brincadeira? E fica todo mundo olhando com uma carinha assim. Aí eu falei assim, então eu vou pôr um vídeo, vocês vão ver e vocês vão se lembrar. A criança lembra na hora, nossa, já brinquei disso, já fiz isso, né? Então, assim, a gente precisa das imagens, de vídeos, de coisas que ilustrem para essa criança poder enxergar e aprender. De todas as formas, né? Não só pode ser um áudio, pode ser uma escultura,
é tão bacana você ver a criança colocando a mão em um objeto de arte, em alguma coisa, e vendo como que aquilo como foi feito. Então, assim, né, eu também procuro puxar muitas coisas, assim, da minha área de artes, que eu gosto bastante, para poder ajudar nesse momento de aprendizado. Eu acho bastante importante. Gosto muito de brincadeiras, de conversar, né, de interagir dessa forma com a criança, fazê-la ver, entender o mundo de uma forma diferente, que muitas vezes ela não ouve, né? Então, a gente precisa... eu lembro muito de uma professora falando para mim, que foi uma mestra para mim, ela dizia assim, a gente tem que ilustrar, tem que fazer com que essa criança enxergue o belo. De que forma? De várias formas, né? Enxergue com os olhos, com as mãos, com o tato, com o cheiro, às vezes até com o paladar. Às vezes você pode fazer muitas professoras fazem bastante, que é a parte da culinária na escola, isso é maravilhoso, né? Você tem todos esses caminhos para você poder ajudar essa criança no entendimento dela. Isso também serve para casa. Muitas vezes a gente acha assim, mas o professor só faz na escola, não tem que fazer aqui em casa. Não, em casa também. Você pode proporcionar muitas coisas, né? Um banho pode ser legal, ela pode aprender a tomar banho. Minha filha tem 8 anos, agora eu estou deixando ela tomar banho sozinha, com um pouco de supervisão. Aí lá grita, chora, fala que não quer. Falo, não, um dia eu não vou dar mais banho em você, você já está quase do meu tamanho, vou ficar dando banho em você a vida inteira, não. Você está ficando uma moça, vamos aprender. E aí nós vamos, sabe? Tem umas dificuldades, assim, que a gente vai, né, colocando. E lá na sala de aula, como que a gente faz com esse aluno, né? Gente, igual eu falei, a questão lá do lavar a mão, lavar o rosto, precisava, né? Então, a gente teve que achar um meio, uma alternativa, para que esse aluno conseguisse fazer essa higiene dele, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, vai trabalhando e vai conhecendo, à medida que você vai conhecendo o seu aluno, né? Ele vai te demonstrando muitas coisas dos quais ele gosta, que ele não gosta, que você pode usar a favor, entendeu? E isso é bem importante. Muito importante. Quando a Cláudia está fazendo toda essa descrição das situações, o que dá para a gente perceber é que em tudo ela pensa nisso. É uma pessoa, né? A preocupação dela não é o aluno como apenas um estudante, mas o aluno, a filha, como uma pessoa. E a partir desse momento que você encara como uma pessoa, ela falou uma coisa, encaro como se fossem meus próprios filhos, né? A afetividade nessa hora é fundamental e a empatia para ver no outro um semelhante seu. Então, a Cláudia consegue realizar esse trabalho mesmo em meio à diversidade, porque às vezes a gente pensa que professor vai saber tudo. Não, a gente precisa de estratégias. Como foi importante a Cláudia falar que ela conversou com a coordenadora, né, que ela conversou com os profissionais, eles refletiram sobre a questão. Então, muitas vezes, a gente faz uma questão e fala assim, nossa, ela é lógica. Lógica para quem? Né? Outro ponto que eu destaco aqui, né, nessa forma de entradas, ela falou algo muito importante. Se eu que sou professora, sou mãe, estou tendo dificuldade de entender o objetivo dessa questão, ainda mais se for um pai que não está num nível de letramento, ou que não aprendeu mesmo nem a ler, nem a gente tem essa realidade, ou que tenha desconhecimento, né, em situações, né? Eu já tive alunos que eram criados pelas avós que eram acamadas. Olha a situação, a criança ajudava a avó e a avó era responsável, mas a avó era praticamente acamada o dia todo, pouco se levantava, não tinha forças. Então, a gente tem que entender, quando a gente vê que é uma pessoa, que essas portas de entrada da informação, principalmente agora nesse momento de ensino remoto, eu tenho que levar em conta que o pai não é professor. O pai tem que levar em conta que, mesmo ele não sendo professor, ele também tem que se esforçar. E quando a gente não sabe o que fazer, eu passo isso
todos os dias. Como assim, Beth? Eu tenho uma rede de 30 escolas, 30 escolas. Então, as atividades são flexibilizadas e os materiais são adaptados. Muitas vezes o professor já está lá, já adaptou para um, flexibilizou a estratégia para outro, tem uma hora que ele fala assim, nossa, eu já não sei mais para onde eu vou. Aí eles me ligam, que eu estou online, né? Eles me ligam e falam assim, Beth, estou com essa atividade aqui para flexibilizar, mas eu já não sei para onde eu vou. A cabeça está cansada, né? Isso é normal do professor. Mas a gente tem uma rede. Liga para alguém, para um colega, fala assim, me dá uma luz, o que eu posso fazer? Gente, às vezes, em menos de 1 minuto, o colega já dá uma resposta, que dá uma reviravolta, que dá um start na gente. Porque esses momentos de atividade remota estressam, né? A gente já sabe, tanto o professor, que mesmo que se agitasse no convívio diário, ele está acostumado a esse toque físico, a essa convivência, esse abraço, essa situação, né, cheia de vida que é uma escola, e os pais não estavam acostumados a ter os filhos tanto tempo sob a sua tutela, e alguns não estavam acostumados nem a acompanhar as tarefas, que isso é algo assim muito sério que papai e mamãe têm que acordar. Tarefa é obrigação legal de ser acompanhada pelos pais, faz parte do papel de papai e mamãe de família perante o Ministério Público, viu, gente? É uma coisa que a gente tem que saber. Ser papai e mamãe não é só dar banho, deixar arrumadinho, cuidar do processo educacional do seu filho, faz sim parte das suas tarefas, né? O que você está fazendo para que seu filho evolua, né? E não fique segregado do conhecimento. Então, isso é bom vocês saberem também que é uma responsabilidade da família esse acompanhamento das tarefas, dos trabalhos, viu? A professora está passando tudo para mim, agora sou eu, professor. Não, você não precisa ser professor, não. Você precisa ser só papai e mamãe e cuidar para que seu filho faça as tarefas em casa, porque as tarefas, elas colaboram demais. E agora, nessa época de pandemia, mais ainda. Cláudia, eu queria que você falasse, você já falou um pouquinho dessas entradas, né, do visual, né, para o autista é algo importante, de boas imagens, de relacionar com a vida diária, com a brincadeira que ele já conhecia, e às vezes as pessoas pensam que isso pode ser feito apenas com a criança na educação infantil ou no Fundi 1. Essa estratégia de aproximar o conhecimento da vida diária, de usar boas imagens, de oferecer bons textos, boas informações, elas podem ser realizadas em todos os níveis, até com a gente. Como é melhor quando alguém ilustra, quando alguém nos deixa tocar, quando alguém nos deixa sentir. Então, essas estratégias que são usadas para as crianças, no caso, hoje a gente está conversando sobre as que têm autismo, elas beneficiam a todos. Às vezes, o professor pensa assim, eu vou ter que preparar a aula da sala e mais uma aula para meu aluno que é autista. Não, prepare uma aula para todos, use a cabeça, seja inteligente, pense numa aula que consiga trazer aquele que é visual, auditivo, tátil, aquele que precisa de movimento, aquele que precisa ver o cineminha acontecendo. Então, se você pensar na sua matriz, professor, se você pensar na sua primeira aula como a aula que você preparou, não pode ser uma aula cola-copia, né? ADS o ano passado, para o 5º ano, para o 6º ano, para o 7º ano. Não, o seu público mudou. Às vezes eu escuto assim, mas é que você é professora do Fundi 1, você dá aula para o 5º ano. Não, eu já dei aula para ensino médio, já trabalhei com EJA, trabalhei com grupos variados, com níveis variados de alfabetização, de gosto, de características, de níveis intelectuais e de idade, tudo numa sala, né? A minha primeira turma tinha de 2 a 6, depois, no meio disso tudo, eu cheguei a ter turma de 12 a 17, depois eu cheguei a ter de 18 a 60. Então, dentro da mesma turma, com profissões diferentes, com
jeito diferente, histórias diferentes, tinha tudo isso. Então, eu não falo de uma coisa que a gente não possa exercitar, porque se eu sou uma pessoa comum, como você, e consigo exercitar, você também consegue. Isso é fácil. Qual que é a maior dificuldade? É pensar assim, nossa, tem uma maneira melhor de se fazer. Não que você faça não tenha valor, mas às vezes você sofre fazendo um tipo de aula que não está te trazendo retorno nem aprendizagem ao seu aluno. Né? Jesus tem uma parte do evangelho que os apóstolos falam assim, ele manda, joga a rede em tal lugar, né? Aí as pessoas falam assim, mas a gente já fez isso a noite inteira. Não, joga assim, agora, é o momento, é a estratégia, o momento certo. Então, não custa ouvir o colega. Professor de sala, escute o TDE, o mediador, escute o coordenador, escute a família, conheça essa pessoa que você tem, essa pessoa com TEA, para que você, conhecendo as características dela, você consiga trazer a informação com ela. E uma coisa que sempre as pessoas falam para mim, sabe, Cláudia? Vai infantilizar a aula? Vai nivelar por baixo a aula? Eu falo, não. Hoje também eu escutava um relato de uma fono, né? E não fono nosso, foi da família. E dizia que ela estava ensinando o filho a falar, cocó, 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 mostrando, né, a foto da galinha. Aí a criança olhou para ela e falou assim, galinha. Ela tentando que a criança... Então, ela estava tentando, era um exercício de fono, né? Como é que a galinha faz? Cocoricó, o gato miau, isso é que a gente faz para começar. Aí, para surpresa dela, quando ela falou cocoricó, a criança olhou para ela e falou assim, galinha. Então, o autista surpreende a gente, né? Uhum. Com certeza, quando a sua menina falava assim, sim, ela estava observando uma coisa que talvez você, já esgotada pelo dia todo, não tinha visto, né? Porque tem uma hora que... Oi? Ela já... a gente tem que tomar bastante cuidado exatamente nessa questão onde você está colocando. Porque a criança autista, mesmo que ela não fale, ela já entendeu. Você falou uma vez, ela já te entendeu. Isso aí você pode ter certeza absoluta. Se ela não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem, se ela não tem outras questões, né, deficiência intelectual, se ela é só autista, ela já te entendeu na primeira vez. Muitas vezes, e a gente sempre esquece. Mesmo eu, profissional, lá na sala de aula, eu também sou a mãe aqui dentro de casa, é totalmente diferente os papéis. Eu já tentei colocar o meu papel professora dentro de casa, eu não coloquei ele todo, eu coloquei parte dele, porque parte eu tinha que ser mãe, aquela mãe chata, que cobra, que exige, não quero fazer, vai fazer, não me interessa se você quer ou não fazer, eu sou sua mãe, vai fazer agora, né? Coisa de mãe. A professora na sala de aula, eu vou falar para o meu aluno, não, amor da tia, olha que coisa linda que eu preparei para você, lindo, olha o desenho, nós vamos pintar junto, eu vou pintar junto nada, eu pensando comigo, eu dou uma entrada e ele termina, né? É só aquele saborzinho de achar que ele não está sozinho. Mas não é maldade, é você fazer aquela criança ser autônoma das situações da vida dela. Mas é tão pouquinho que ela fez, ela só pintou um risquinho. Hoje ela pintou um risquinho. Amanhã você tenta de novo, ela pintou um pouquinho mais. No outro dia, gente, isso é diário, diário. A alfabetização, a aprendizagem, o ensino, né? O dentro de casa, a rotina sua, ensinar a arrumar uma cama, dobrar uma roupa, tomar seu banho, escovar os dentes. A minha filha escova os dentes sozinha hoje. Eu consegui ontem para hoje? Não, ela tem 8 anos. Hoje, com 8 anos, eu deixei ela escovar os dentes sozinha. Eu deixo sempre? Não, eu abro a boca para mim, quero ver esses dentes.
Abre a boca, eu olho, todos você está limpo. Gente, esse é o nosso papel. Eu faço isso com o meu aluno na sala, eu não faço assim, diferente. Olha, a tia quer ver se você está ficando cheiroso e bonita amanhã, eu quero sentir o seu cheiro gostoso. Por quê? Você cria um carinho ali com aquela criança e ela vai, a criança ou o adulto, ou jovem, um adolescente. Nossa, eu já tive no ensino médio da ETEC, de Cachoeira Paulista, os meninos eram maior que eu, misericórdia. Ô, dona, a senhora hoje falava alguma coisa. Ô, tia, tinha horas que era tia, tinha horas que era dona, tinha horas que era só meu nome mesmo. Então, assim, você tem as maneiras de você falar, né, com esse aluno, com carinho, com respeito, com dignidade, para que ele enxergue em você um apoio dentro da escola. E aí você consegue trabalhar assim, você consegue passar para ele que ele consegue escrever. Muitas vezes eu já tive aluno assim que me dizia, ô tia, eu não sei escrever, eu não sei ler. Ué, amor, a tia está aqui, vou te ensinar, a gente vai aprender. Ai, mas eu tenho vergonha, porque ele já era maior, já estava indo para o Fundo 2, e ele tinha vergonha. Falava, você não tem que ter vergonha, você está aqui para aprender, aqui é o lugar para isso. Aqui você vai errar e nós vamos trabalhar em cima disso. Você vai achar muitas vezes que você vai estar errado e não vai estar errado. E a gente tem que pensar muito assim nessa pessoa com TEA, por quê? Ele, essa criança, esse indivíduo, esse adolescente ou esse adulto, muitas vezes ele vai ensinar para você coisas, né? Muitas vezes, já vi situações, já vi de uma profissional, amiga minha, conversando, em que o aluno falou para a professora que ela não sabia dar aula de inglês, né? Aí ela falou assim, nossa, então você pode vir ajudar? Aham, porque eles sabem, gente, a minha filha fala inglês, a minha filha fala espanhol, lógico, na escola dela ela estuda, mas antes dela entrar nessa escola, ela já tinha esse aprendizado, ela já, né, por si só, ela gosta de estudar, então, assim, ela gosta de ler, ela já sabe ler, já sabe escrever, mas, assim, é um trabalho que eu venho desde lá pequenininha, eu faço, e a gente aqui em casa estuda muito, eu, meu marido, né, o meu marido nas funções dele, eu na minha, então, assim, elas veem isso na gente, então, elas acompanham o nosso ritmo, né, então, eu já tenho esse histórico aqui dentro de casa. Mas o rapazinho falou, né? Adolescente lá falou para a professora: você não sabe dar aula de inglês. Ué, então você quer dar aula para mim hoje? Sim, foi lá na frente e deu a aula da professora, melhor do que ela, lógico, ele sabia, né? E você vai se sentir ofendido por isso? Lógico que não. O que ela fez, né? E essa amiga me contou. Ela achou nas aulas de inglês, ela sentava e ele dava aula assim, né? Não dando a aula dela, mas em alguns momentos ele ia lá, falava a pronúncia certa, né? Corrigia alguma coisa. Ele se sentiu importante fazendo isso. Ele era o quê? Um adolescente do ensino médio. Olha para você ver. E é legal, é produtivo, porque essa pessoa, ela vai se sentir tão bem fazendo isso, e isso ajuda você, ajuda essa pessoa, esse adulto, essa criança, a fortalecer um vínculo com a sala, com a escola, e a fazer com que ele se sinta bem nesse ambiente escolar. A minha filha, quando ela estava lá na creche, quando ela entrou na creche, ela já sabia o alfabeto inteiro, os números de 1 a 10, e as cores, as formas, eu não lembro qual era outra coisa. Aí a professora falou assim para mim, sabe o que eu faço com ela? Ela ensina as outras crianças a reconhecer as letras, os números, ela me ajuda dentro da sala, ajuda sim. Ela vai lá no quadro, às vezes a criança ia lá no quadro, né, escrever timidamente aquela letrinha, ela ia junto, aí fazia junto com a criança via ela fazendo, e aquilo ali era o momento dela participar da aula e também se sentir bem na sala de aula, não ficar entediada de fazer, nossa, eu já sei tudo isso que está ensinando, eu não quero nem ficar aqui. Porque é isso que acontece quando a aula da gente, e a gente tem que perceber quando a aula fica chata, fica monótona, e dá aquela vontade, a gente sabe, a gente também está em sala de aula, às vezes a gente vê muitos professores fazendo aquela aula está chata, nossa, está insuportável, eu não estou aguentando mais, eu estou querendo dormir, muitas vezes, porque às vezes a gente estuda à noite, a gente tem muito isso.
Então, aí a gente reflete sobre isso, fala assim, nossa, eu não posso deixar a sala do meu aluno ser assim, né? Eu tenho que levar instrumentos e elementos que essa aula se torne prazerosa. Porque se tiver bem prazerosa, gente, a aula passa os 50 minutos e a criança, quando, nossa, já acabou, já acabou o momento da sala de aula. Então, é importante a gente perceber tudo isso, principalmente que a criança colteia, por mais que você ache que ela não te ouviu, que ela não aprendeu, ela já aprendeu. E aí você tem que ficar bem atento com essa questão para não criar a situação de uma aula entediante. E isso daí é muito importante a gente perceber. E naquele momento, né, naquela quinta-feira, que foi agora quinta-feira, à noite, em que eu estudei com ela, que eu fiz a matéria com ela, eu acho que eu estava já cansada, né, pelo dia, tudo, e eu não percebi. Quando eu percebi, já era tarde. Eu acho que eu já tinha causado um estresse em mim e nela. Graças a Deus, eu parei, assim, antes que tudo ficasse pior. Então, assim, é um aprendizado que gente, é diário, né, esse aprendizado. Foi mais um aprendizado que eu agora tenho que ficar bem atenta com relação a isso, tanto na minha casa quanto na sala de aula. Olha, para você ver, um aprendizado lá no banco da faculdade, da pós-graduação, não é. Foi um aprendizado dentro da minha casa e muitas vezes, gente, esse aprendizado a gente vai ter lá no seu momento de trabalho, né? Então, a gente tem que estar bem atento a essas situações. Mas aí a gente volta naquilo que a gente está conversando. É você conhecer a pessoa, é você oferecer, você foi, mostrou, mesmo você estando esgotada fisicamente, você se lançou, foi lá fora, no escuro, então você buscou estratégias para trazer esse conhecimento para ela de forma mais real possível, mais objetiva. Aí o que ficou na dúvida? Como ela poderia responder, né? Já chegou no momento que você chegou e falou assim, agora não dá mais, você fez certo, agora não dá, não força, porque senão arrebenta. O que foi retomado na escola? Com certeza também lá eles souberam mediar o conhecimento dela, né? As várias formas e as várias maneiras que ela possa responder. Eu tive no ano passado, eu ainda estava com o meu aluninho Pedro. Eu posso falar o nome dele porque nós já fizemos até vídeos com ele, com a mãe dele, sempre falo da Iris, e era sempre assim, Pedro, lê para mim? Ele falava assim, eu não sei. Aí, teve um dia, eu estava com uma amiga, que é a vice-diretora, falei assim, Pedro, vamos ler aqui? Ah, não sei. Eu falei, tá bom. Ô, Pedro, busca lá para mim o gibizinho. Aí ele trouxe. Aí eu falei para ele, a professora aqui não está conseguindo ler. Você podia ler para ela o nome da história? Aí ele leu o nome da história inteira. Porque era uma coisa que ele queria mostrar. Ele adora o gibi. Então, ele não... Se eu mandasse ele ler um texto, assim, ele não lia. Então, a gente brincava, vamos achar as palavras desafiadoras. Aí eu colocava lá, bactérias. Ache bactérias para mim. Colocava não, falava. Aí ele circulava bactérias e falava assim, bactérias aqui? Aqui, bactérias. Era um texto que a sala inteira tinha produzido, tinha sido escrita. Acha para mim medicamentos. Aí ele ia, medicamentos aqui. Ele ia, achava. Se ele não soubesse ler, num texto, ele jamais acharia aquelas palavras e que tinham várias palavras começando com as mesmas sílabas, terminando com as mesmas sílabas. Só que, para cada palavra que ele achava, eu tinha que morfar. Então, eu tinha que fazer o gesto, estou morfando, ou então fazer uma pose que ele queria, a sala inteira imitava o chefe. A gente tinha um jeito. A aula passava, o Pedro lia, todo mundo via que ele sabia achar, que ele sabia o assunto, porque ele já tinha participado verbalmente da composição do texto, ele já sabia onde estavam as palavras, depois ele chegava no registro do texto. Então, eu não entendo isso como infantilizar, eu não entendo isso como colocar o sarrafo por baixo, eu entendo isso como oferecer oportunidades de entrada de informação e de formas que a criança responda. Né? Você estava falando aí no começo que o seu sonho está em arte-terapia, e vai ser meu sonho também te ver na arte-terapia. Né?
Porque quando a gente fala de arte-terapia, não tem como, eu sou professora de português também, não me remeter para códigos, linguagens e códigos, né? Que eu acho que a gente trabalha de uma forma muito restrita em todo o planeta. Vou falar assim, quase todo o planeta. Eu não gosto de generalizar, mas eu vou falar. E as artes são formas de linguagem que a gente explora muito pouco, muito pouco. Hoje eu estou contando as coisas que eu aprendi, né? Eu já comecei o dia em reunião, então eu já fui aprendendo. Eu fico igual uma esponja. E uma das crianças gostava de desenhar na parede. Aí um professor sugeriu, coloca o papel craft na parede, porque a imagem vertical é a primeira que ele tem noção, depois a horizontal e depois ele reduz, né? Então, ele quer ver o começo e o fim do rabisco, do risco, do traço, do desenho. Aí ele sugeriu, põe papel craft para ele parar de rabiscar a parede da casa toda, e faz um saquinho, coloca os lápis de cor e prende nessa parede. Então, ele vai ter o lápis perto e o desenho. Aí, uma outra profissional, que é mãe também, já falou assim, usa o papel branco, porque meu filho não aceitou, ele é muito visual e ele não aceitou o pardo. Você tem que testar. Então, aí eu já lembrei na hora, assim, nossa, eu comprei um livro horizontal, que é de colocar na parede para os meus sobrinhos, né, para eles pintarem. Eu comprei para o Pedro também esse livro, para ele pintar, para usar esse desenho vertical. Né? E eu fiquei pensando, quantas vezes na escola a gente usou o desenho na vertical, né? Dando esse espaço para a criança ver todo o traçado. Né? Quantas vezes a gente não isolou a modelagem só na massinha da educação infantil e nunca mais ninguém modelou nada, ninguém esculpiu nada, ninguém usou essa linguagem. Quantas vezes a gente não deu oportunidade de ser recriado um tema através de uma pintura que pode trazer riqueza de detalhes e mostrar a compreensão de um texto, né? Então, eu acho isso muito importante. Pode falar, Cláudia. Você falou exatamente. Até essa questão. Exatamente. Qual é o propósito da arte? O bom da gente trabalhar com arte junto aí, o que a gente pode fazer? Você já deu várias ideias. Essa do papel pardo, né, funcionou muito. Aqui tinha, eu falava, quando começou a pandemia, eu falei, meu Deus, como que eu vou ensinar? A minha menor estava aprendendo lá na pré-escola, né, a parte de pré-alfabetização. Aí eu tinha uns papéis pardo aqui, eu colei aqui na parede da cozinha. Mas aí eu tive que dividir, né? Porque tipo, um papel para cada uma, porque senão dá briga, né? Então aí a gente tem que ser uma gêmea para tudo. Aí o que eu uso bastante aqui em casa é giz de quadro colorido, tenho de todas as cores. Aí eu coloquei e elas escrevem, aí pega um paninho seco, perfeito, qualquer paninho seco, porque se passar o molhado, estraga o papel. Aí ela escrevia, errei, e apagava. E as duas ficaram, mas isso foi a coisa melhor do mundo. Papel craft, colei aqui com durex aqui na parede e usaram o giz colorido, que foi maravilhoso. Você pode apagar, voltar, fazer o que você quiser. Escrevi o alfabeto, escrevi o nome, desenhavam. E isso a gente pode usar na sala de aula? Pode. Eu quero, hoje eu vou trabalhar, vamos pôr lá um texto lá no... Vamos pôr uma fábula qualquer, né? A cigarra-formiga, que veio aqui na minha cabeça agora que as crianças estão trabalhando lá. Gente, põe lá um papel grande, gigante, você compra aqueles rolos, estica aquele pedação e põe as crianças como se fosse um mural. Hoje vocês vão ouvir a tia contar a história. Aí a tia vai contar a história em 10 minutos e vocês vão ter 10 minutos para ir lá desenhar a história da cigarra-formiga. Olha que bacana que fica. Eu dei, inclusive, essa ideia para fazer com os alunos o ano passado, para as professoras darem, né, para a professora a qual eu ajudava, para pedir para os pais fazerem isso em casa, porque foi legal eu ter feito aqui, eu vi que teve uma produtividade e foi bacana. Eu ainda falei assim, se a mãe ou o pai não tiver condições, pede para, né, a coordenação, direção da escola, tenho certeza que eles disponibilizam um pouquinho de giz,
e um pedaço de craft para essa criança, para ela colar na parede e ela desenhar ali, entendeu? Escrever nesse papel, né? E, então, assim, você fazendo isso na sala de aula também é legal, você cria lá aquele mural enorme, criança pintando e desenhando ali, e olha para você ver, pode fazer também com, como é que fala? Escultura, pode usar jornal, revista. Como que você vai trabalhar essa escultura? Gente, você pode fazer muitas coisas. Ah, nós vamos esculpir a cigarrinha e a formiga. Vamos lá, vamos pesquisar o professor, né, que ainda não consegue trabalhar essa parte artística. A gente vai, estuda um pouquinho, põe lá no YouTube da vida, tem vários vídeos que ensinam você a fazer dobradura, que ensina você a fazer origami, recortes. Gente, tem tanta coisa que você pode ilustrar essa aula e fica legal, fica tátil, fica visual. A criança que não enxerga, por exemplo, ela não vai enxergar o que está fazendo? Não, mas ela vai estar ali confeccionando, pegando naquele papel junto com um amigo, ela vai começar a sentir o papel, ouvir aquele barulho do papel, né, os amigos conversando, falando o que estão fazendo, e a coisa mais legal do mundo é você ver essa criança aprendendo, e o outro também, que, né, enxerga, aprendendo junto com ela, a forma como um vai lidar com o outro. E é legal, porque o que não enxerga está ali produzindo, o que enxerga está assim, não, agora você vira aqui, peraí, vou te mostrar. É legal você ver essa interação da criança, porque ele mostra tanta riqueza ali, que você às vezes fala, nossa, se eu tivesse que blá, 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 falando na frente, a criança está lá olhando para minha cara assim, ó. Entendeu? Então, se você ilustra a aula, você transforma aquele momento que seria entediante, ficar sentado numa sala, às vezes num dia de calor, sabe? Horroroso, ou um dia de muito frio, né? Porque a gente tem esses momentos, e é importante isso. Outra coisa legal, o dia muito quente, vai ficar o dia inteiro enfiado dentro daquela sala de aula, para quê? Se você tem um espaço, você tem um parquinho, um espaço com árvore arborizado na sua escola, né, um lugar maior, amplo, mais arejado, leva essas crianças para lá, realiza a leitura lá, leva esse papel craft enorme, põe, faz elas em círculo, elas vão desenhando ali, brincando. Gente, eu já coloquei isso lá na escola ano passado, eu lembro que a menina, né, a inspetora falou, nossa, eu vou dar papel para eles pintarem, eu vou pegar lá lápis de cor. Falei, para que você vai fazer isso? Pega o giz, dá um pedacinho de esponjinha ou paninho aqui, ele errou, ele apaga aqui. Nossa, as crianças amaram isso na escola. E era educação infantil? Não, era fundamental 1 que estava no recreio, porque estava um sol escaldante, eles não iam ficar correndo no sol. Aí a gente fez essa proposta e a criançada adorou. Tinha uns que escreviam, outros desenhavam, outros pintavam, e a criança cria momentos. Então, é bacana a gente pensar dessa forma, né? E tem a outra questão também que a Beth colocou bastante aí, que eu acho legal, é a parte do conversar entre profissionais. Sim, eu converso muito com as AEEs, né, com quem eu estou mais próximo, com quem eu conheço, e também eu converso com a minha amiga, que não tem nada a ver lá na escola, né, também é uma amiga nossa, que é a Claudinelli, eu converso bastante com ela, e eu tiro muitas dúvidas com outros profissionais, às vezes eu tiro dúvidas com o próprio médico, ao qual eu levo a minha filha, com a fono, onde eu levo a minha filha, eu troco as ideias, porque às vezes eu estou em momentos assim, nossa, agora não estou conseguindo fazer hipóteses de escrita dessa criança, não sei o que eu dou de ideia para você, falei para a professora, mas deixa aí que eu vou pensar, me dá 5 minutos. Aí eu conversei com 2 amigas, 2 profissionais, e falei, olha, a minha ideia foi essa, a criança ouvir a história, né, um áudio 2 vezes, e ela escrever pelo menos assim, pede para ela te dar uma palavra, escrever uma palavra que identifique a ideia central da história, né, aquela palavra que ela conseguia entender o que ela conseguiu absorver daquela história. E pede para a mãe gravar um vídeo, não quer gravar um vídeo, então grava só a mãozinha da criança escrevendo ali aquela palavrinha, para ver como que você vê que essa criança está pegando o lápis, como ela está escrevendo, e foi a ideia que me surgiu,
naquele momento, e as profissionais com a gente conversando, a gente chegou à conclusão que seria uma boa ideia. Mas eu demorei um pouquinho para ter essa ideia, e eu fui pensar um pouco, né? Porque às vezes a gente cai a questão assim para você, e você pensa, nossa, o que eu faço agora? Que estratégia eu vou usar? E a gente tem que realmente pensar muito, e a gente tem e procurar, a gente não tem vergonha de procurar o colega, o profissional, não ter vergonha de procurar no Google, né, no YouTube, a gente tem bastante profissionais lá que tem muitas ideias, Facebook, tem bastante Facebook de profissionais com muitas ideias bacanas, e eu procuro muito, sabe? Eu vejo muito isso. E quando, por exemplo, quando eu comecei a descobrir que a minha filha menor tinha TOD, a gente já começou a observar nessas questões, o que eu fiz? Gente, eu fui estudar, eu não sabia o que era TOD, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida, e se eu ouvia, eu nunca tinha nem prestado atenção. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não estou entendendo por que ela tem essas reações, por que ela tem esse comportamento, nem o bom tá bom para ela, isso é muito difícil para a gente entender. Aí eu fui estudar, eu fui procurar neurosaber, conhecer o Dr. Clay Brits, fui conhecer a doutora Luciana Brites, né? Até então eu ainda não conhecia a Elizabeth de Souza, hoje eu conheço bastante, vejo os vídeos dela, a gente teve um ano inteiro estudando, né, Beth, capacitação. Então, assim, conheço outros profissionais, né, converso com outras pessoas, e quando eu tive uma aula com a doutora Luciana Brits, que ela teve, igual a gente está conversando aqui, a Betinha faz essa proposta, ela fez uma aula assim, de uma conversa, mostrando para uma mãe, para um pai, para um familiar, como era aquela criança com 2 anos, 3 anos, porque eu falei assim, eu nunca vi isso na minha vida, essa situação. A outra é autista, eu sei lidar com isso, eu já estudei assim, eu não tenho uma capacitação em autismo, eu estudei, eu procurei me informar, procurei profissionais, estudei muito, esses cursos grátis que a gente tem por aí, muitos tem, são muito bons, congressos, mais sobre TEA, agora tem os dos Diversidade do Amor, que eu vou começar a participar, que até então eu ainda não tinha ido, tem aqui em Cachoeira mesmo, a gente tem o Grupo Catavento, que a gente tem a Fono, Érica, né, que ela é uma pessoa maravilhosa e já deu vários cursos aqui, quantos eu ouvi, então assim, mas quando veio o TOD na minha mão, na minha vida, eu falei, meu Deus, o que é isso? E que eu tive essa aula com a doutora Luciana Brites, gente, foi assim, uma manhã inteira de uma aula que eu falei assim, meu Deus, quanta coisa ela me esclareceu, quanta coisa eu posso fazer, e que eu nem sabia que eu podia fazer, né? Colocar, assim como a criança autista, a criança TOD, ela tem uma coisa de preferência, um gosto, um objeto, um animal, né? Um hiperfoco. Então, você explora isso, criança. Você pega e coloca a seu favor, dê tudo que ela goste nesse sentido para que ela aprenda, para que ela desenvolva, para que crie situações menos estressantes. Aí a gente já sabia que ela gostava do cavalo. Aí ela foi fazer, a princípio seria uma ecoterapia, mas no momento, né, aquele momento da minha vida eu não podia pagar, era caro para mim, era fora de mão, né, Guará, Lorena, eu não sabia nem ir, nem andar, ônibus, eu não tenho carro, ando de ônibus, para mim é muito difícil. Aí surgiu, a minha irmã descobriu uma equitação aqui em Canas, e hoje não é mais em Canas, é em Lorena. Então, ela faz já, vai fazer 6, já vai fazer 3 anos que ela está fazendo equitação. Ela começou com 3 anos, porque a equitação começa aos 3 anos de idade, não pode ser antes. Aí ela começou com 3 anos. Gente, ela não falava, ela tinha um comportamento horroroso, da gente ter essas situações tão desgastantes, tão estressantes, da gente não saber o que fazer em qualquer lugar, na escola, na rua, no consultório médico. E eu estou ilustrando isso porque, às vezes, também a gente tem algumas crianças autistas que têm TOD ou que têm comportamentos assim, e como foi importante a gente saber que
essa coisa que a criança gosta tanto, você podia usar ao favor. Quando ela começou a andar a cavalo, isso tudo começou a mudar, entendeu? Quando a Melissa começou a fazer balé, que a gente descobriu que ela tinha autismo, quando ela começou a fazer o balé, a vida dela mudou. A minha que tem TOD, como não falava direito, estava ainda começando a falar, entrou na fono e já entrou na equitação, ela começou a falar, eu achei isso incrível. E eu quero ressaltar isso, porque às vezes tem pais que acham, não, será que isso vai dar certo? Será que vai funcionar? E como isso ajuda também na aprendizagem da criança? Então, a gente não pode esquecer como que esses terapeutas, essas terapias ajudam as crianças. E você descobrir, você professor, você familiar, descobrir o que é que a sua criança gosta, mesmo que ela não fale, que ela não saiba, ela já demonstra gosto por alguma coisa. Entenda isso. E outra coisa importante é você observar as mudanças de gosto, para você trabalhar em cima disso e você ter o melhor resultado em tudo, tanto em casa, com a família, tanto na escola, com os profissionais. Isso é fundamental. Se você não conseguir enxergar isso, você realmente vai ter assim, um trabalho um pouco difícil pela frente. É impossível? Gente, não é impossível. As coisas só são impossíveis quando a gente não quer fazer. Para mim, eu vejo dessa forma. Como que eu já vi situações assim extremamente difíceis, de crianças extremamente difíceis. Hoje eu vejo minhas amigas falando, nossa, como que a minha criança, ela fala hoje. Eu achava que a filha não ia falar, eu achava que a Melissa, que é autista, nunca ia falar direito, nunca ia escrever letra de mão, letra cursiva. Eu demorei 2 meses segurando na mão da minha filha. Foram 2 meses, todos os dias, de segunda a segunda. A gente escrevia segurando na mão. O caderno de caligrafia não funcionou para ela. Para alguns podem funcionar, para ela não. Hoje ela escreve no caderno de caligrafia, bonitinho. Mas ela, no começo, a gente escreveu no caderno normal, com a linha maior, né? E aí eu pegava na mão e ia junto. Mas por que eu cheguei nisso? Porque, primeiro, a minha filha já teve o aprendizado de conhecer as letras, a letra bastão, a letra de forma e a letra de imprensa. Ela começou a ler nessas 3 letras, eu comecei a falar, agora eu posso tirar ela da letra bastão e pôr ela na letra cursiva. E comecei a fazer isso. É cansativo, é exaustivo? Mas a gente tem que tentar. Na sala de aula também. Eu vou ter que pegar na mão do meu aluno para ele poder escrever alguma coisa, muitas vezes eles não vão aceitar, né? Mas a gente com jeitinho, sabendo ali lidar com a situação, a gente consegue sim. A gente vai criando formas para que isso aconteça, né? À medida que você vai conhecendo o seu aluno, que você vai trabalhando com ele. Então, você tem que prestar, olha quantos detalhes a gente que é um mediador, a gente tem que ter em mente e saber como que a gente vai trabalhar. E a gente sabe que vai ter a nossa saída, a gente sabe que vai ter todas esse retorno depois para a gente. E eu gosto de ler, eu não terminei de ler ainda todo o livro que eu estou lendo sobre o autismo, que foi até uma amiga minha que mandou eu ler, né? Me fugiu o nome dele aqui agora, mas daqui a pouco eu falo para vocês qual é o título. Eu acredito até que muitas já tenham lido, se não leu, seria bem interessante. Descobrir como que a criança, a profissional, pegou ela na sala de aula e depois no que ela se transformou lá na frente, né? Com toda uma mediação, com amor, com carinho, com dedicação. E eu acredito nisso, porque senão eu acho que eu seria muito infeliz se eu não acreditasse nisso. Eu acho que todo mundo está entendendo por que eu te convidei. Você extravasa esse ânimo, essa vontade, e uma coisa que eu nunca encontrei com a Cláudia pessoalmente, né, Cláudia? Nós nunca nos encontramos, né? Então. Nós nunca nos encontramos. E a gente manteve esse relacionamento devido ao nosso trabalho e aquilo que a gente também faz fora do trabalho, né? Eu como voluntária, ela como mãe, e a gente conversando, mas eu sempre vi na Cláudia
uma pessoa que busca informação, uma pessoa que reflete e que vai até as fontes que ela pode ter, né? Isso ela sempre revelou em cada momento. E isso para você, mamãe, você, papai, é um espelho, uma esperança, né? Você pode participar. Talvez se você não tenha o mesmo envolvimento que a Cláudia, porque ela está na área de educação, mas nada impede de você ter as mesmas atitudes que ela, acompanhar a tarefa, conhecer bem seu filho, o gosto, a mudança desse gosto é importante, que ela falou, às vezes gosta de tal coisa, de repente não gosta, e alguns autistas relatam para a gente que eles nem sabem por que o gosto mudou assim do dia para o outro, mas é algo assim, muito sensorial, e eles falam assim, eu gostava disso até hoje, agora eu não suporto. Então, nem eles sabem, a gente talvez um dia descubra. Mas é importante conhecer, é importante acompanhar, é importante ouvir os terapeutas e não desistir das terapias. A Cláudia falou de vários profissionais, né? Eu vou aproveitar, acredito que esse vídeo estará sendo publicado ainda em março, e nós, dia 10 de abril, nós vamos ter um momento da caminhada inclusiva aqui em Cruzeiro, na verdade vai ser virtual, né? Então, onde você estiver, você pode participar. Nós vamos ter um dia, uma reflexão com a Bárbara Moura sobre alimentação. Quando a alimentação, né? Quando a Cláudia falou de gosto, às vezes a alimentação também é um desafio. E a Bárbara Moura, TO, ela vai fazer esse momento conosco, na parte da manhã, das 8 ao meio-dia, com profissionais, terapeutas, médicos, nutricionistas, professores, na parte da tarde, com as mães, para que as mães se sintam mais à vontade, possam perguntar mais, e a gente ter um maior rendimento desse trabalho. E se Deus quiser, em junho ou julho, agora eu vou trocar as datas. Nós já estamos com as inscrições do Caminho Azul, que é o segundo Congresso Internacional de Autismo. Deixa eu ver aqui se eu perdi a data. Depois eu passo para vocês aqui no descritivo. Quem quiser procurar, entra no Face do Caminho Azul para fazer inscrição para o Congresso Internacional de Autismo e para o curso com a Bárbara Moura, no Face da Caminhada Inclusiva. Então, a gente está propondo várias atividades, assim como eu sei que Cachoeira Paulista também está se propondo a várias coisas. Cada um se movimentando, a gente consegue fazer um mundo melhor, em que a gente possa ver o mundo de maneira diferente. Né? A gente tem que entender que inclusão não é o aluno se encaixar no que eu acho que é de um jeito assim, só nessa caixinha, não. Eu tenho que pensar fora da caixinha, eu tenho que lembrar daquilo que eu falei, que o professor Cassimiro falou. Escola não é um lugar, escola é um espaço. A sua casa não é um lugar, está tudo guardado, tudo encaixadinho, pia limpa, tudo arrumado, casa cheirosa e não tem funcionalidade. O ambiente da sua casa, mamãe, papai, família, vovó, tem que ser um ambiente que dê força a essa criança, que dê força e sustento para ela também chegar na escola. E eu quero destacar mais um ponto da fala da Cláudia, a autonomia. Papai, mamãe, você tem que ensinar seu filho a ser autônomo. O que é autônomo, professora Elizabeth? Ele tem que saber escovar o dente dele, ele tem que fazer o processo de identificar, olha o que é importante, a filha da Cláudia chamou para terminar, mas com certeza ela fez as tentativas dela. A filha da Cláudia não vai ficar suja, a Cláudia vai lá verificar se está tudo limpo, se está tudo higienizadinho, direitinho. Mas ela ensinou a menina a ter autonomia, a ir para o banheiro, a verificar o que sabe, o que não sabe ainda, mas não a desistir de aprender. Eu sempre converso isso com as mamães, quando eu começo palestra para as mães, depois que eu as acolho, eu sempre falo uma coisa, a gente tem que ter noção que nós não somos para sempre. E meu filho precisa sobreviver sem mim. Isso é muito importante, né? E eu queria parabenizar a Cláudia, agradecer a Cláudia. Se tudo correr bem, a gente há de ter outros momentos. A gente tenta. Oi, lindeza! Essa é a Isabela. Prazer, Isabela. Tudo bem? Vem falar oi. Vem, fala oi do lado de cá. Muito a Melissa linda. Tá com vergonha.
Tá com vergonha, Melissa? Fala Fica oi. não. Oi, Melissa. Vem falar oi. Fala oi. Oi, querida. Fala oi. Oi. Essa é a Melissa. Cláudia, deve estar do seu Fala tamanho. Do meu Oi. tamanho já. Eu já sou mignon aqui em casa agora. Ai, benza a Deus. É. Que eles cresçam, né? E sejam felizes. Cláudia, eu queria agradecer. Você falou tanta coisa e eu quero ter mais oportunidades com você. Espero que ajude as mamães, os papais, as vovós, né? Os terapeutas também a conhecer um pouco mais. Papai e mamãe a conhecer o que é o papel do mediador e que todos vocês reflitam naquilo que a gente conversou todo o tempo. Você tem uma pessoa, você tem a entrada da informação para essa pessoa e você tem as maneiras pelas quais ela pode se expressar. Mas você precisa acreditar. Você queria deixar uma mensagem, Cláudia? Sim, gostaria. Gostaria de agradecer muito a oportunidade, Elizabeth, de conversar com você, de passar, né, assim, um pouco assim de experiência de vida, né, de informação também, né? Gostaria de dizer, não deixem de acreditar nas crianças, no potencial delas, não deixem de imaginar, nossa, mas a filho da fulana faz, da minha vizinha faz, o outro faz, o meu não faz. Ele vai fazer, tá? Eu não gosto mais dessa palavra, né? No tempo dele. Não, a gente não usa mais isso, porque a gente não gosta de perder o tempo. A gente acredita que ele consegue, é possível, e se você tiver amor no coração, tiver boa vontade e acreditar no seu trabalho, que o outro ser humano que está ao seu lado é uma vida que ela pode ser construída, que ela pode ser, como é que fala, ter uma evolução, que lá na frente você vai ver assim, nossa, ele foi meu aluno, olha, hoje ele fala, hoje ele está fazendo uma pintura, hoje, nossa, antes ele ficava quietinho na sala, e olha, hoje ele é tão espertinho, assim, às vezes, por menor que seja o que ele vá fazer lá na frente, você teve a sua contribuição como profissional para que aquela criança, aquele indivíduo, chegue lá na frente com, né, autonomia, com dignidade de ser um ser humano, né? A gente tem que pensar que nós somos seres humanos e que nós potencializamos as coisas boas da vida. Eu gosto tanto de pensar nisso, eu tenho horror de pensar que as coisas são ruins. Às vezes, eu falo muito no grupo nosso, coisas assim, eu sou muito realista. É ou não é? Esse negócio de ficar em cima do muro, para mim, não dá. Então, às vezes eu falo, você tem que fazer isso. Menina, nossa, mas você já está autoritária. Não é estar autoritária, eu quero que aquilo já aconteça. Então, as meninas que me conhecem, o pessoal que já trabalha comigo, já sabe que não é que eu estou mandando, mas assim, tenho aquela vontade, aquilo vai acontecer, eu estou vendo que tem potencial para acontecer, então eu já quero que aquilo aconteça, já quero que aquilo vá no processo de acontecimento, e eu sou muito elétrica, muito enérgica, eu estou o tempo todo assim, então as meninas me falam, nossa, você não pode ficar parada, eu falei, não consigo, e aí eu acredito no potencial, no amor, no respeito, né, na autonomia, acredito que a pessoa tem condições. Mas ela está ali presa na cadeira de rodas, ela não consegue. Consegue, gente, para de pensar. Essa criança ou essa pessoa com alguma dificuldade que ela tenha, ela não vai conseguir fazer algo, ela vai conseguir. Nem que seja só com a boca, assim, ó, para pintar. Ela não enxerga, mas ela faz tanta coisa sem enxergar. Eu conheço tanta gente que faz. Então, a gente tem que acreditar. Eu vi um vídeo onde o rapaz, ele era paraplégico, né, não anda. Ele adaptou uma escada à cadeira de rodas e ele pinta as casas, ele sobe na escada, né, segurando, pinta, ele vem descendo, ele adaptou a cadeira de rodas dele para ele trabalhar.
Então, assim, você tem que acreditar. A criança autista, ela tem um potencial enorme. Basta você identificar e fazer um trabalho bem feito. A criança com TOD tem potencial. A criança com esquizofrenia tem potencial. A criança que não enxerga, né, o indivíduo que não fala, ele tem potencial. Não precisa falar para fazer tantas coisas. Não precisa andar, não precisa mexer os braços, não precisa ter os membros. Ele vai ter um potencial, né? Ele pode não se mexer, mas ele consegue falar, ele consegue escrever através de um tablet, de uma tecnologia. Use isso a seu favor. Eu não lembro o nome do outro livro, mas eu lembro um deles que eu acho fundamental e que, quando eu descobri que a Melissa era autista, me foi passado por uma grande amiga minha, fonoaudióloga, pedagoga, especialista em linguagens. Ela falou: Cláudia, eu vou mandar para você, você leia A Vida de Gibbs. É isso mesmo, Gibbs. Como que aquela profissional que chegou para mediar esse aluno chegou lá na sala de aula e como como a vida dele foi transformada por essa mediação. Então, assim, é a história de vida dele. Tem um outro também japonês, mas eu esqueci o nome dele, no qual ele fala por que você fugia de casa, por que você fugia de casa? Para onde você ia? Na realidade, eu não estava fugindo de casa. Ele responde através do tablet, né, da tecnologia. Eu estava voltando para casa, só que eu peguei o caminho ao contrário. Aí as pessoas achavam que eu estava fugindo. Então, assim, depois, quando você conversa com essas crianças ou com esses adultos autistas, e você tem tantas respostas que, quando você vê seu filho fazendo algumas coisas, o roer a unha, o morder o cabelo, né, que são os estímulos que eles falam, né, que esse indivíduo tem, o arrancar um pedacinho da pele, vai tirando até virar uma ferida, são estímulos, são pequenas manias que eles juntam e vai criando, e cada hora é um estímulo diferente. É o comer meleca do nariz, que tanta gente conversou lá no grupo, né, Betinha? E hoje teve alguns na minha vida. São estímulos que vão mudando na vida dele. Uma hora é comer o cabelo, uma hora é comer a meleca do nariz, outra hora é arrancar um pedaço da pele, da unha. Por que ele faz isso? Aí os adultos respondem: a gente tem consciência que machuca, mas é uma coisa involuntária, a gente não pode parar de fazer. É uma mania. E que essas manias dessas crianças vão mudando, e que, sim, papai e mamãe não precisa ficar desesperado, o professor na sala de aula não precisa ficar desesperado. A gente conversa com os profissionais da saúde e a gente vai tendo algumas informações para que aquilo vá modificando ou vá aliviando aquela situação daquela criança, né? E no caso da minha filha, eu converso bastante, explico que ali tem germes, que não dá para ficar comendo a meleca do nariz, mostro o que é um vírus, o desenho lá, né? Então, você vai mostrando situações. Se você fizer feridinha na pele, adora fazer natação. Se você fizer feridinha na pele, você não vai poder entrar na piscina. Se você fizer feridinha na pele, a menor que anda a cavalo, não pode andar no cavalo. O professor já avisou. Se machucar, o animal não pode ficar com uma criança machucada em cima dele. E a piscina também não pode receber você com machucado na piscina, tá certo? Então, assim, você vai descobrindo essas estratégias para poder aliviar ou diminuir, ou até mesmo que essas manias não aconteçam mais. Eu espero ter contribuído muito, né, com vocês. Espero que às vezes posso até ter respondido algumas questões ou gerado dúvidas em outras, né? E que isso nos ajude sempre, incentive mais a procurar novos conhecimentos. E, gente, tudo na vida hoje em dia é diferente, tudo é uma caixinha de surpresa. Olha aí a nossa pandemia, a gente está se redescobrindo, né, se reinventando. E assim é a vida, são as pessoas, e eu acredito que eu posso ter ajudado bastante vocês, e eu fico muito feliz. Obrigada, Elizabeth, por esse momento. Eu que agradeço muito, que Deus abençoe você, sua família, suas meninas lindas, e que a gente veja nelas o futuro, né?
Eu falo que toda criança está na escola para ser alfabetizada. Eu quero ver muitos autistas na faculdade. Eu quero ver muitos autistas no mercado de trabalho. Mas esse futuro a gente começa hoje, né? Não pense que vai ser essa mudança que vai acontecer daqui 10 anos, não. O preparo das crianças, dessa virada que a gente quer no mundo, começa agora. Eu não vou falar que começou ontem, para alguns pode ter começado, mas para você, a partir do momento que você toma a decisão de olhar a inclusão de uma forma diferente. Nós já temos perdido muito, muito na vida por não sermos sim, pessoas que incluem, né? A exclusão, ela sim, empobrece tudo, porque a gente só ganha com as nossas diferenças. Deus é sábio, ele não fez ninguém igual a ninguém. Então, essa já é uma realidade divina. Ninguém é igual a ninguém. Espero que vocês tenham adorado, amado, compartilhe os vídeos, utilize os vídeos, né? Não tem um objetivo de ser um vídeo acadêmico, é um vídeo de partilha, de coisas que acontecem no dia a dia, de testemunho, de histórias, de relatos. Então, mais uma coisa que a Cláudia falou, nem sempre nos livros, nem sempre no banco da faculdade, a gente vai ter acesso a essas informações tão importantes que vêm dos terapeutas, das famílias, das escolas. Então, aproveitem os vídeos, assistam, né? Mesmo que sejam longos, estou tentando reduzir, mas não consegui. Assiste 20 minutos, depois assiste mais 20 minutos, né? Coloca um foninho de ouvido enquanto você está lavando, estendendo a roupa, você está escutando mamãe, professora. A gente aprende a otimizar os nossos tempos. Muito obrigada, Deus lhe pague. Se inscrevam no canal, compartilhem, levem a Cláudia para muitos lugares, porque eu tenho certeza que muitos mediadores, professores e famílias precisam ouvir o testemunho dela. Muito obrigada, querida. Deus abençoe.